E antes de iniciar o giro de notícias do Palmeiras, eu quero pedir aí para você, meu amigo palmeirense, que se inscreva-se aqui no canal para receber todas as novidades aí do Verdão. Você se inscrevendo, receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão, sem contar também que estará dando uma força muito grande aqui para o nosso trabalho. E também não se esqueça de deixar o seu like, meu amigo, também o seu comentário. Eu quero bater um papo com você, eu quero interagir aqui com você no canal. E eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso que ele te ensina você a ganhar dinheiro pela internet. E vamos agora para o giro de notícias atualizados aqui do Verdão. E já de imediato vamos dar destaque aí para a matéria publicada no jornal Marca da Espanha. Segundo o Marca aí, o clube paulista deu sinal verde para que os representantes do atacante Endrick ouvisse aí o que Real Madrid e Barcelona e também aí outros grandes times europeus têm a oferecer. De acordo aí com o veículo de notícia aí espanhol, o atual contrato de formação do jogador com o Palmeiras, ele tem uma multa estipulada em torno de 17 milhões de euros, o que fica aí em cerca de 110 milhões de reais. E o Real Madrid, ele é o principal interessado. Nos últimos anos aí, o clube do Santiago Bernabéu, ele contratou algumas das principais joias aqui do futebol brasileiro, como Vinícius Júnior aí, Reiner do Flamengo e também Rodrigo aí do Santos. Já o Barcelona, rival do clube aí da capital espanhola, ele também mira a contratação de Endrick. Para ter a joia aí alviverde, o Barça ele pretende ser mais assertivo e não perder a corrida aí para o Real, como aconteceu com o Vinícius Júnior, que esteve próximo aí do Camp Nou, mas rumou aí para os merengues. Meu amigo. Portanto, lá na mídia europeia, dá como certo aí que o Palmeiras se abre para saber valores aí para uma possível negociação futura do garoto Endrick. E aí, as especulações aí para negociações dos garotos aí da base, elas não param por aí não. Outro alvo aí de um time europeu, como todos aí já sabem, é o atacante Giovani. E segundo informações recentes publicadas aí no portal GE, a família de Giovani, os empresários que cuidam também aí da sua carreira, se mostraram interessados com a oferta do Ajax. Há um entendimento aí que Giovani ele não terá aí tanto espaço no elenco profissional nessa temporada. Algo que já foi confirmado aí pelo próprio técnico Abel Ferreira. Mas, segundo informações, a cúpula aí do jogador não vai forçar uma saída. E a matéria conclui aí confirmando que Giovani já teve experiência no time profissional aí na temporada passada e se sente pronto para ter uma sequência aí de uma forma definitiva. E o Ajax que ele tem por costume justamente apostar e dar espaço para jovens brasileiros, como os casos aí mais recentes de Antony e também de David Neres. Portanto, meu amigo, segundo a matéria aí do GE, a proposta do Ajax balançou o garoto Giovani, seus familiares e também os seus agentes. E a cúpula aí palmeirense, apesar de bater o pé aí e dizer que só libera o atacante mediante o pagamento da multa de uma forma integral, porém eles têm aí a noção que dificilmente irão conseguir esses valores, mas a estratégia é tentar aí elevar o preço ao máximo para uma possível negociação. Meu amigo, pelo andar aí da carruagem, será mesmo difícil segurar as crias palmeirenses aqui no Brasil por muito tempo. E ontem o diretor Anderson Barros, ele cedeu uma entrevista exclusiva aí para o All Sport, justamente abordando esse tema. Nessa entrevista, ele negou que haja alguma discordância entre o Abel Ferreira e a cúpula palmeirense, a respeito aí da declaração de Abel, que disse na entrevista após a vitória aí sobre a Ponte Preta que os garotos da base eles teriam pouco espaço aí no time principal nessa temporada. E segundo aí Anderson Barros, abre aspas, não houve questionamento nem conversa especificamente sobre a declaração aí de Abel, da qual aconteceu na entrevista coletiva após a vitória sobre a Ponte Preta, como eu disse anteriormente. Existe sim no Palmeiras um planejamento e conversas constantes sobre o tema, algo que vem acontecendo desde o início de 2020, que começou aí com Abel, sobre a geração aí de Gabriel Menino, Verón e Patrick de Paula, entre outros, fecham aspas, explicou aí Anderson Barros. Portanto, meu amigo, segundo aí Anderson Barros, tudo ok a respeito aí da fala de Abel Ferreira sobre o possível pouco espaço que os meninos da base aí devem ter nessa temporada. E agora uma nota rapidinha sobre o atacante Agustín Álvares, jogador aí do Peñarol do Uruguai e também da seleção celeste.
Esse atleta ele esteve aí na mira do Palmeiras recentemente para uma eventual contratação para a temporada 2022. Meu amigo, mas o jornalista italiano Gianluca De Marzio publicou que o Peñarol e a Fiorentina estão a detalhes para fechar aí uma negociação. O Peñarol quer 15 milhões de euros para a liberação aí do atleta e a Fiorentina ofereceu 13 milhões. As partes aí estão caminhando para o meio termo para fechar aí o acordo. O Palmeiras perdeu a chance de contratar aí Álvares justamente por não pensar em fazer tamanho investimento. Mesmo aí aos 20 anos, o jogador é um dos mais cobiçados aí do futebol sul-americano. Caso feche aí com a Fiorentina, seu contrato será de 5 anos. A ideia é que ele fique no Peñarol até junho e depois se apresente aí ao time italiano. Portanto, Agustín Álvares deve ser outro reforço aí para o ataque aí do time de Firenze, pois justamente nesse final de semana também foi oficializado aí pelo time italiano a contratação do ex-palmeirense aí Arthur Cabral, jogador que estava aí no Basel da Suíça e estava incluso aí na lista dos maiores artilheiros aí da Europa. Então, meu amigo, a Fiorentina vem com um ataque pesado aí para a próxima temporada. E agora informações sobre o Mundial de Clubes, que está aí se aproximando, meu amigo. E os dois possíveis adversários aí do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, eles estão invictos nesse momento. Tanto aí o Monterrey do México e o Al-Ahly aí do Egito vivem longo período aí de invencibilidade até o fim de janeiro, dias antes aí da estreia na competição internacional. O Monterrey, do qual é o time aí mexicano, ele se reforçou aí em janeiro com as chegadas aí dos meias Rodolfo Pizarro, emprestado aí pelo Inter Miami, e Luiz Romo, ex-Cruz Azul, que esteve nos Jogos Olímpicos aí de Tóquio, defendendo aí a seleção do México. E o Monterrey, meu amigo, ele está invicto desde outubro, mas ainda bem que os números aí dessa invencibilidade, eles não impressionam, pois foram 6 empates e somente aí 2 vitórias dos Raiados, como o Monterrey é chamado lá no México. Já o Al-Ahly aí do Egito, velho conhecido aí do Palmeiras, do qual venceu o Verdão no último Mundial de Clubes, na disputa aí do 3º lugar, onde saiu vencedor aí na disputa por pênaltis. O clube é o maior vencedor da Liga dos Campeões da CAF, aí, que é a Liga Africana, com 10 títulos. O último deles aí que valeu a vaga no Mundial de Clubes foi conquistado sobre o Kaizer Chiefs da África do Sul. No último campeonato aí egípcio, o Al-Ahly foi vice-campeão. O caneco ficou com o Zamalek, mas na atual temporada a equipe é a líder do Nacional e não perde um jogo oficial desde maio de 2021. Lembrando aí que os dois times, eles duelam na quarta de final, em jogo marcado aí para o próximo sábado, dia 5, às 16h30, no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O vencedor aí dessa partida pega o Verdão na semifinal no próximo dia 8, no mesmo estádio aí, Al Nahyan, às 13h30, horários de Brasília. E agora uma nota sobre o jogo de ontem aí do Palmeiras. Com o time praticamente todo reserva, o Palmeiras visitou o São Bernardo e ficou no empate em 1-1. Jogo válido aí pelo Campeonato Paulista aí de 2022. No primeiro tempo, Silvinho abriu o placar aí para o Bernô, depois aí que Rafael Navarro desperdiçou um pênalti aí em sua primeira partida como titular aí pelo Verdão. E já na etapa final, em um outro pênalti, Wesley deixou tudo igual aí para a equipe alviverde. Com o resultado, o time do ABC somou seu 4º ponto aí na segunda partida pelo grupo B, enquanto o Palmeiras vai a 7 pontos no grupo C, sendo que o Palmeiras já entrou em campo aí por 3 vezes. Na próxima terça-feira, o duelo do Verdão é contra o Água Santa e será o último jogo aí antes da viagem para os Emirados Árabes aí para a disputa do Mundial. E o melhor jogador da partida foi o Wesley. O atacante deu trabalho aí pelo lado esquerdo do ataque palmeirense. No primeiro tempo, ele sofreu um pênalti, do qual aí foi desperdiçado por Rafael Navarro. Após o intervalo, ele assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança após aí revisão no VAR. No São Bernardo, crédito também aí para o goleiro Alex Alves, dono aí de defesas importantes aí na partida, incluído um pênalti defendido na cobrança de Rafael Navarro. E nesse jogo, o volante Jailson, o meia Atuesta e o atacante Rafael Navarro foram aí os recém-contratados que tiveram a chance de começar o jogo aí como titular. Mesmo aí repleto de reservas e desentrosado em alguns momentos, o Palmeiras começou melhor, chegando ao ataque aí com mais frequência e amadurecendo aí seu gol. E ele poderia ter saído após aí a bobeada de Gabriel Inocêncio, que gerou um pênalti aí em cima de Wesley. Rafael Navarro, ele teve a chance de marcar aí diante da torcida aí na sua estreia.
mas cobrou no canto direito e viu o goleiro aí, Alex Alves, fazer a defesa. Lance aí que mudaria o cenário aí da partida no primeiro tempo. E após o pênalti aí defendido por Alex Alves, deu gás aí para o São Bernardo, que precisava aí entrar na partida, passando aí a dificultar a vida do Palmeiras. Por opção técnica aí, o técnico Márcio Zanardi do São Bernardo, ele trocou o João Carlos por Matheus Davó e viu sua mudança surtir efeito aí 2 minutos mais tarde. O atacante aí emprestado pelo Corinthians ganhou aí de Renan pelo lado direito e serviu Silvinho quando o Marcelo Lomba aí deixou a sua meta. O companheiro só teve o trabalho de tocar para o gol vazio aí e abrir o placar do jogo por 1-0 aí para o São Bernardo. E bem diferente aí da etapa inicial, o Palmeiras mostrou aí nervosismo em campos nos primeiros minutos após aí o intervalo, mas voltou a ter um outro pênalti marcado a seu favor, agora com a ajuda aí do VAR. Dessa vez o cenário foi invertido, Rafael Navarro sofreu a penalidade e o Wesley foi quem cobrou, deixando aí tudo igual. Após a igualdade, o Verdão aí cresceu, mas não encontrou aí seu melhor futebol. Abel Ferreira ainda colocou o time aí para frente aí com Scarpa, Breno Lopes e Davidson, mas o gol da virada ficou somente no quase, meu amigo. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, os seus comentários, link de um curso que te ensina você aí a ganhar dinheiro pela internet, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para vocês, meu abraço.